Hoje eu quero falar sobre pedras que falam. Pastor, onde está isso na Bíblia? Você vai encontrar comigo. Pedras que falam. E antes de irmos para o texto de Josué 4, essa semana também tivemos o encerramento do culto de empresários, o Águias, aqui na igreja. Foi uma bênção, o pastor Eliseu trouxe uma palavra para nós, quarta-feira. Quinta-feira tivemos a formatura da mentoria para mulheres curadas para curar. E foi uma bênção também, eu vi fotos, ouvi vários testemunhos. Então, glória a Deus por isso. Deus é bom, graças a Deus. Josué, capítulo 4. Josué 4. Deu tudo certo. Qualquer coisa, deixa a porta aberta também. Josué 4, 1. Ali nós vamos ler o texto que eu quero meditar com você essa manhã. E eu gosto do segundo semestre, quando inicia, porque você chegou, parabéns, você chegou até a metade do ano. Às vezes você está pensando, pastor, eu nem acreditei que eu cheguei, mas chegou. Aos trancos e barrancos eu cheguei. Pastor, eu estou vivendo o auge da minha vida. Glória a Deus, você chegou. Mas a metade do ano é um momento de reflexão. Como será os próximos meses? Será que eu já atingi? No começo do ano a gente fez as metas. Será que eu já atingi elas? E o mês de julho é exatamente isso. Quando você era criança, tinha as férias de julho. E eu estou vivendo isso lá em casa com as crianças, pensa em empolgação. E agora o que fazer com as crianças? Mas tudo bem, isso é um assunto à parte. Mas você chegou ao segundo semestre. E eu fiquei, Deus, e agora? Coisas aconteceram, coisas não aconteceram. Vitórias chegaram, algumas ainda não. Desafios que eu nem esperava, eu superei, desafios ainda estão ali. E talvez você esteja fazendo essa reflexão também. Mês de julho, eu gosto por causa disso. É quando a gente avalia a rota. E esse texto fala exatamente sobre isso. E eu fiquei, Deus, fala comigo, para que a gente possa saber, entender, discernir de Deus, aonde a gente precisa ir, como fazer. E eu quero ler Josué 4, 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco, depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Até aqui a nossa leitura. Pedras que falam. Queridos, quando você lê o Antigo Testamento, é como se fosse uma aula super didática de Deus. Porque aqui você encontra personagens, homens, mulheres, batalhas, que ilustram a minha e a sua vida. O Novo Testamento, Jesus chega, ele vence na cruz de uma vez por todas, conquistou o que é meu e teu, nos conquistou, nos pagou o preço por nós, temos livre acesso ao Pai. E o Antigo Testamento, quando você faz a leitura, tenha isso em mente, é uma aula didática. Deus, o que eu aprendo com esse texto? É sendo bem claro, bem ilustrativo. Como viver a vida. É uma aula audiovisual que Deus deixa para mim e para você. Mas aqui nós lemos que o povo passou o Jordão, o rio Jordão. Só que se você ler a história do povo de Israel, eles estavam saindo do Egito, estavam indo para a terra prometida. Saíram do Egito, eles passaram pela Páscoa, a celebração da Páscoa, que é a aspersão do sangue nos umbrais das portas, se você conhece essa passagem, e depois atravessaram o Mar Vermelho, onde os egípcios foram afundados, foram submersos no Mar Vermelho. E agora a terceira característica, o terceiro desafio deles, atravessar o rio Jordão. O que significa? São pelo menos 3 características da cruz de Cristo, aponta para a cruz de Jesus. A celebração da Páscoa, a aspersão do sangue nos umbrais, é uma palavra de proteção. Quem está dentro da casa, protegido será. Você conhece a história, em Êxodo, quando o anjo da morte vem e mata todos os primogênitos, mas quem tinha a marca do sangue na porta, vivo ficava. Isso aconteceu. E a cruz, ela tem esse papel. O sangue de Cristo protege quem está dentro. Salva quem está dentro. Agora vem o Mar Vermelho.
um exército gigante atrás, com fúria, nervoso, querendo pegar Israel de novo, e um mar na frente. E agora, vou para onde? Para frente não dá. Para o lado, a Bíblia diz que tinham montanhas. Atrás, o povo de Faraó, os exércitos poderosos, carruagens. Imagina a barulheira que é. E agora? Primeira Páscoa, depois o Mar Vermelho. Aqui é a redenção de Deus para o povo de Israel, que é o que a cruz fez para mim e para você. O inimigo tentou de todas as formas pegar você e eu. Perseguiu você e eu, até que chegou a cruz. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e enterrou de uma vez por todas Satanás, seus demônios e seus pecados. Então, Páscoa, Mar Vermelho. No Mar Vermelho, o inimigo estava perseguindo o povo de Israel. Agora no Jordão, não. No Jordão eles chegaram e agora tem que atravessar. Não tinha inimigo atrás, já tinha liquidado essa. Os inimigos já tinham ficado para trás. E agora? Agora Deus está preparando o povo de Israel, deixar algumas coisas para trás e entrar na terra prometida. O Rio Jordão, trazendo para nós hoje uma aplicação bem simples e bem clara. São algumas coisas que a gente tem que atravessar e deixar manias para trás, pensamentos para trás. Eles iam entrar na terra prometida, mas eles tinham que deixar o medo para trás. O sentimento de escassez, de escravidão, tinha que ficar para trás. E eles iam atravessar o Rio Jordão. Pastor, como assim? Eu quero dizer que em 2026 existem alguns rios, Jordão, que nós vamos atravessar para chegar na terra prometida. Mas são decisões minha e sua de deixar para trás algumas coisas. O velho homem, como diz Romanos. Romanos 6 fala exatamente sobre isso. Nós somos redimidos, libertos. Romanos 6, sabendo que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 11, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quando você lê o Antigo Testamento, lembre-se que sempre aponta para a obra de Cristo, para Jesus lá na cruz. E o Rio Jordão está perante eles. Precisam atravessar. Mas Deus estava ensinando uma lição. Vamos atravessar e deixar alguns costumes, algumas manias para trás. E nós entramos no segundo semestre de 26. E eu creio que alguns aqui vão atravessar alguns rios Jordão na sua vida. Chegar em ciclos que ainda não entraram. Por exemplo, no deserto eles ficavam andando em círculos, até eles romperem o Jordão e chegarem em Canaã. E às vezes alguns aqui se sentem andando em círculos. E eu creio que essa manhã é uma manhã que você vai atravessar esse Jordão e chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? É minha oração para minha casa e para a sua casa. Às vezes a gente fica ali, ou a insegurança, o medo, e Deus está dizendo, aí vem. Pastor, mas é um rio. Mas o rio abriu. E o povo atravessou. A Bíblia conta, se você continuar lendo, que pelo menos 40 mil homens atravessaram aquele lugar. Já pensou? A seco. Não duvide dos milagres de Deus para minha e para a sua vida. A salvação nos é dada pela livre graça de nosso Deus. Queridos, o povo de Israel não fez nada para atravessar o Jordão, só acompanhou o milagre acontecendo no Mar Vermelho. Ficaram olhando os egípcios sendo submersos. A salvação para mim e para você é receber a obra de Cristo gratuitamente. Foi Ele que pagou o preço, Ele que sofreu na cruz, e eu e você só precisamos aceitar. Então, aceite o sacrifício de Jesus, aceite o perdão dos seus pecados, aceite a obra redentora de Deus, de Jesus, na sua vida. Mas, pastor, o que eu aprendo com esse texto? O Rio Jordão são momentos de decisão que você precisa atravessar. E o segundo semestre foi o que Deus me inquietou enquanto eu preparava esse texto, a mensagem. Andreas, você precisa romper algumas atitudes, alguns rios precisam ser ultrapassados. Às vezes a gente acostuma, não, está bom aqui, na margem do rio, aqui está bom. Não, atravesse. E eu não sei para quem é essa palavra, mas talvez você se sinta na margem do rio. Às vezes uma ideia, uma decisão, um contrato que está em cima da tua mesa para você assinar, e você fica ali, vou ou não vou? Caminhe em fé. Dê o primeiro passo. Veja o Rio Jordão se abrindo. O medo vai embora, a incredulidade. E nós aprendemos a depender totalmente de Cristo Jesus. Esse é o Rio Jordão. É isso que ele nos ensina. Esse texto que nós lemos nos ensina exatamente isso. Mas Josué capítulo 4, eu fiquei, tá, Deus, entendi. Vou atravessar. O que eu aprendo quando eu leio esse texto? Eu separei 4 características para você levar para sua casa, para o seu segundo semestre. Se você puder anotar, colocar na tua geladeira.
Você leu comigo 7 versículos. E a primeira coisa que chama atenção: disse o Senhor a Josué. Primeiro ponto, Deus fala. Deus fala. Josué estava perante o Rio Jordão. E agora, como é que vai ser? Disse o Senhor a Josué. Deus fala. O Senhor está dizendo para mim e para você essa manhã. Alguns durante o louvor já sentiram a voz do Espírito Santo. Já ouviram. Já decisões já foram tomadas. Mas eu quero levar você a esse ponto. Disse o Senhor a Josué. Queridos, Deus fala. Alguns acham que Deus ficou em silêncio. Não, Ele fala. Semana passada falamos que Jesus vê, toca e chama. Mas Deus é um Deus que fala. Então, segundo semestre, que nós possamos crescer em intimidade com a voz de Deus. Não é um monólogo, só você falando. Sabe aquela oração super Nescau, você vai. Não, não, é um diálogo. É você e Deus. Pastor, faz tempo que eu não ouço, nunca ouvi. Então, essa semana, minha oração é que você ouça a voz do Senhor. Disse o Senhor a Josué. Disse o Senhor ao Edivaldo. Disse o Senhor ao Renan, ao Josemar. Disse ao Senhor. Porque Deus fala. Você não serve a um Deus mudo, um Deus que fala. Queridos, o segundo semestre não é só um calendário. É uma nova estação na vida espiritual minha e sua. Semana que vem nós vamos dar início a essa série sobre poder. E um dos fatores para fluir no poder é ouvir a voz de Deus, claramente. Uma decisão, uma segurança, o que fazer, para onde ir. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus falou com Gideão, estava escondido, vai nessa tua força. Que força? Vai! Deus falou com Esther. Deus falou com tantos homens e mulheres, e Deus fala hoje. E eu lembrei, uma vez nós fizemos aqui na igreja uma evangelização que a gente chama de caça ao tesouro. Não sei se vocês já viram ou já participaram. Pastor, o que é isso? Caça ao tesouro. A gente juntou um grupo aqui na igreja numa quarta-feira à noite. Grupos de 4 pessoas, cada um com um papelzinho na mão. Um dia eu vou fazer só para ver o que Deus nos surpreende. Cada um com um papelzinho na mão, uma caneta. E a gente ficou 10, 15 minutos orando e Deus ia falar características de uma pessoa que você ia orar, que o grupo ia orar na rua. Por isso, caça ao tesouro. Vamos encontrar o tesouro de Deus lá na rua. Quarta-feira, todo mundo com papelzinho. Acredite você ou não, isso aconteceu. É uma pastora aqui da casa, que não vou citar os nomes, mas enfim, estava ali. Daí Deus falou, não, uma mulher para uma pessoa, casaco vermelho, quais características da mulher que eu não me lembro, e um cachecol cinza. Tá, quando acabou esse momento de oração, todo mundo ficou me olhando, tipo vocês, assim, cara, não vai dar certo. Impossível. E aí começou a chover para piorar ainda, chuva, quarta noite, falei, e eu também estava, de certa forma, quase duvidando, mas eu fiquei ali, não, Deus, né, vamos lá. Tinha um pastor aqui que ministra essa aula, e a gente foi. A gente deu uns 10 grupos de 4 pessoas, não me lembro. A gente saiu por essas ruas procurar os tesouros de Deus. E daí foi, cada um para um canto, e vai para lá, vai no restaurante, vai no bar, vai ali, vai na festa e tal. E esse grupo era um casal e mais 2. Estavam com esse papelzinho. E quando você achava a pessoa, você perguntava e tal, e você mostrava para ela, ó, você é o tesouro de Deus. Tá, foi ali 10, 15, 20 minutos e nada de achar essa mulher, jaqueta vermelha, cachecol cinza e outras características. Até que eles pararam no posto, num desses postos aqui perto, que estava chovendo muito, entraram na conveniência, uma mulher de jaqueta vermelha lá dentro. O marido deu um cutucão na esposa, lá, é o teu, você que viu. Não, mas cadê o cachecol? A mulher queria ver até o final. Não, mas não tem cachecol, não, mas... Ah, e bota preta. Tá com bota preta, jaqueta, mas falta cachecol. Não, vai lá, e fica aquele... Que vergonha, não, eu vou com você. Foram, o casal foi falar com a mulher. E o cachecol. E começou, não, pois é, tá frio hoje, tá frio. Você trabalha faz tempo aqui? Não, comecei hoje. Ah, mas tá frio, né? Para ver se falava do cachecol. Não, tá frio. Mas, não, primeiro dia que eu estou aqui hoje. Ah, eu vim com meu marido de moto. Daí me molhei toda, daí me emprestaram essa jaqueta. E eu estou aqui hoje e tal. Meu marido foi para casa e eu estou trabalhando aqui. Ah, mas está muito frio para andar de moto, né? Não, tá frio, pois é. E você molhou tudo? Molhei toda a minha roupa. Inclusive meu cachecol está lá no armário do posto, guardado para secar. Aí ela falou, não é possível. Daí ela mostrou esse papelzinho. Essa aqui não descreve você? Certinho. A mulher encheu os olhos de lágrima, oraram com ela, aceitou Jesus, enfim. Foi uma noite especial. E esse casal voltou empolgado para a igreja, com seu tesouro recolhido. Mas você percebe como Deus fala? Pastor, como Deus fala? De formas extraordinárias e de formas simples.
De formas extraordinárias, através de anjos, sonhos, visões, claro que sim. Mas através de formas simples, através da sua palavra. Deus não fala comigo desde 91. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Não. Mas é verdade, Deus fala. O Senhor disse a Josué, falou o Senhor a Josué. Isaías 55:3. Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Ouça a voz de Deus. Segundo semestre, vamos começar ouvindo mais a Deus. Essa é a minha oração, que nós possamos ter experiências. Pastor, eu vou colocar lá um cachecol cinza. Mas ouça, peça, Deus, fala comigo. Fala comigo. Quer ver um exemplo? A mulher com fluxo de sangue foi curada por somente tocar em Jesus. Com certeza aquela mulher, ela ouviu, Jesus é um impostor. Mas ela também ouviu, Jesus cura. Jesus é um ladrão. Jesus salva. As nossas vitórias, derrotas são muito influenciadas pelo que a gente ouve. O que você tem ouvido? Coloque um filtro nos seus ouvidos espirituais, se é que existe, mas esteja preparado. Segundo semestre é ouvir mais a voz de Deus. Nós temos um exemplo de José no Egito, que ele ouviu Deus, que viria uma crise, e ele se preparou e se tornou o homem mais rico dos seus dias. Quantas pessoas gastam milhares de reais para ver, para saber o futuro, né? Para saber as tendências? Peça para Deus ouvir a voz de Deus. Disse o Senhor a Josué. Pastor, como é que eu posso ouvir? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. É isso. Então o primeiro ponto da nossa mensagem é exatamente essa, ouvir a voz do Senhor, através de sonhos, palavras, Bíblia, grupo familiar. O grupo familiar é maravilhoso. Você pode ouvir e compartilhar. São momentos como esses. Lucas 5 tem a pesca maravilhosa em que Jesus fala, lance a rede. Não, Jesus, não vai dar certo. Quem que você escuta? Um especialista em pesca ou Jesus que tinha acabado de chegar? Não, mas eu trabalho com e-commerce. E na época de Jesus nem tinha isso. Não tinha mesmo. Mas ele é um especialista nisso. Não, mas eu trabalho com... Eu sou um cientista, ninja, não sei o quê, pós-graduado. Ninguém entende o meu assunto. Deus entende. Ouvir a voz do Senhor. Os médicos disseram que não tem mais como. Ouça a voz do Senhor. Aquele que cura, aquele que salva. Amém? Queridos, que nós possamos ouvir João 10:27. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que a gente possa ser assim. Ouvir a voz do Senhor e seguir Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Continuando na nossa leitura, disse o Senhor a Josué, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. O segundo ponto, não quero demorar, já quero ir para a ceia, mas o segundo ponto, Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que organiza. Queridos, todos os milagres de Jesus, se você vê, teve uma organização. A igreja, para funcionar aqui, toda semana a gente se reúne com os pastores, toda semana eu me reúno com o pessoal que trabalha aqui, para a gente organizar a próxima semana. Isso deu errado, isso deu certo, ajeita ali, arruma aqui, organiza lá, faz assim, faz assado. Porque Deus é um Deus de ordem. E às vezes a gente pede alguns milagres, e Deus assim, tá, mas como é que está a sua organização? Exemplo, multiplicação de pães e peixes. 5 pães e 2 peixes. Se você ler a Bíblia, Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele podia ter feito, pega pão, jogar pão. O que ele fez? Se você ler a Bíblia, ele pede, separem-se em grupos de 50, em grupos e sentem na relva. 50 e 50. Ele organiza. A criação, Gênesis, se você ler, havia um caos e Deus organizou, separou, preparou, e aí criou o homem e a mulher. Queridos, esse ponto é muito importante. Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, mas organize a sua casa, organize a sua empresa, organize as suas finanças, organize os seus filhos, eu não sei. Às vezes, você sabe, tem estudos que mostram o impacto de uma casa organizada na vida de uma pessoa. O impacto de um ambiente de trabalho organizado para que o profissional possa produzir. Isso muda muito. Então a organização é fundamental. Então Deus é um Deus de ordem, Ele manda 12 homens, Ele determina exatamente onde pega as pedras. Se você ler,
ali onde os sacerdotes ficaram. Podia ter, não, pega qualquer pedra. Não, pega lá no meio. Lá onde os sacerdotes ficaram. Quantas? 12. Quem vai pegar? Os 12 homens, um de cada tribo. Você percebe como Deus é um Deus que faz milagres, mas é um Deus organizado. Queridos, minha oração é que nós, segundo semestre, possamos organizar a nossa vida. E que Deus possa vir e derramar as bênçãos sobrenaturais sobre nós. Mas que a gente esteja preparado. Preparado para receber. Preparado como um filho maduro. Às vezes a gente pede e Deus olha, cara. Exemplo, pastor, eu vou ser missionário nos Estados Unidos. Já tirou visto? Não. Fala inglês? Não. Então comece. Vou abrir uma loja, mas não sabe nem como é que abre um CNPJ. Enfim, Deus é um Deus de organização, Deus é um Deus de ordem. O milagre foi instantâneo, mas o memorial foi intencional. Não foram quaisquer pedras. Essas 12, lá no meio. Outro exemplo, o tabernáculo. Moisés não saiu construindo o tabernáculo. Se você ler todo o Êxodo, mostra certinho qual pano, qual pedra, qual madeira, como fazer, quem iria fazer. Então, preste atenção. Esteja atento. Deus fala, Deus organiza e Deus faz. A pesca maravilhosa, como eu já disse, Jesus em João 21, manda até contar os peixes. Até contar os peixes. Conte as bênçãos. Conte. Eu sei que, pastor, mas isso está na Bíblia. Mas às vezes a gente está, deixa eu ir. Vamos indo. Vai acontecer. Mas Deus fala, Deus organiza. A desordem desperdiça aquilo que o milagre entrega. João 6, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. João 6. Na multiplicação dos pães, Jesus manda pegar os pedaços que sobraram. A desordem desperdiça o que o milagre entrega. Então, que a gente possa se organizar. Pastor, mas é muito difícil. Peça ajuda. Agora, sendo bem claro, bem sincero, nós temos o grupo de empresários, o Águias. Pastor, minha empresa, eu preciso de ajuda. Procure. Eu preciso de ajuda no casamento. Procure os pastores. Segundo semestre, nós vamos ter a mentoria para casais, ou date, aqui na igreja. Peça ajuda. Não tenha vergonha. Ninguém sabe tudo. Minha empresa, meu casamento, meus filhos. Minha saúde. E a terceira coisa, as pedras que falam. Deus fala, Deus organiza, mas Deus ensina a lembrar. Se você ler comigo, Ele manda pegar as pedras e colocar de forma visível para que todos vejam. Terceiro ponto, Deus ensina a lembrar. Por quê? Muitas vezes a nossa fé, ela entra em choque, porque a gente esquece o que Deus já fez. Você já não casou, já não é um milagre? E às vezes a gente esquece, Deus, e agora o Senhor abandonou. Cara, calma. Você já não passou vestibular? Sei lá, quantos milagres você já viveu? Hospital que você saiu? Deus nos ensina a lembrar cada milagre que Ele fez na nossa vida. São os memoriais. Por isso que é o tema da mensagem, pedras que falam. Eu e você precisamos ter marcas, pedras, símbolos, que nos lembram, Jesus, obrigado que o Senhor até aqui nos trouxe. Obrigado, Jesus, que aqui até aqui nós chegamos. Deus nos ensina a lembrar. Queridos, lembre, aproveite esse segundo semestre, esse início, esse mês de julho, para lembrar o que Deus já fez. Às vezes a gente esquece. Uma UTI que ficou para trás. Um negócio furado que você conseguiu escapar. Quantos negócios furados que você... Um relacionamento, uma sociedade. Coisas que Deus nos ensina a lembrar. A memória, ela ajuda a alimentar a fé. Quem esquece os livramentos antigos começa a duvidar dos desafios atuais. Exemplo. Quando a gente começou a série sobre identidade, nós trouxemos a identidade. Pastor, para que aquilo? Para você lembrar que você é filho amado de Deus. Depois nós trouxemos a chave. Você tem a autoridade. Para você lembrar. Às vezes a gente está ali numa decisão importante, você tem toda a autoridade. Jesus Cristo tem toda a autoridade, Ele nos deu. Semana que vem, poder. Poder. Então, Deus nos ensina a lembrar. Lembre das pequenas coisas, das grandes coisas. Muito tempo atrás, pouco tempo atrás, Deus pensa nas próximas gerações. Versículo 6. Quando os filhos vos perguntarem. Aqui é para os pais e avós que aqui estão. Os desafios de fé que você passa são memoriais, são respostas para os teus filhos no futuro. Às vezes a gente precisa criar alguns memoriais. Até aqui o Senhor nos ajudou.
Porque no futuro o filho vai perguntar, pai, será que Deus existe mesmo? Será que de fato o milagre aconteceu? Sim, filho, olha aqui. Exemplo, guarde uma foto. Guarde um objeto, alguma coisa que lembre, Deus, até aqui o Senhor me ajudou. São pedras que falam. E muitas experiências nossas ficam para a próxima geração. Deus é fiel. Você não tem testemunhos do teu avô que você já ouviu? Você que já é de igreja, que é um livramento? Alguma coisa extraordinária que aconteceu? E você ouve aquelas histórias, Deus é fiel. Deus não abandona os seus. Deus pensa nas próximas gerações. A sua fidelidade hoje será a resposta para a dúvida dos seus filhos amanhã. Porque as dúvidas elas vêm. Não está errado em ter dúvida. Mas carregue as pedras. Deus ensina a lembrar. Esse é o terceiro ponto. Lembre sempre do que Deus já fez. Se você ler toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, são inúmeras vezes que Deus fala para pegar, montar um monumento, montar uma pedra para lembrar. Uma aliança, uma teofania, algo sobrenatural, algo que aconteceu. São pedras que são levantadas. E todo mundo que olha, Deus é fiel. Deus é fiel. Quando as pessoas olham, de repente, para tua esposa que saiu do hospital, Deus é fiel. Para o teu filho que está curado, Deus é fiel. Quando as pessoas passam por essa rua, e essa semana eu atendi um pastor aqui e falou, Deus é fiel com vocês, Andrés. Eu falei, bastante. 5 anos nesse lugar aqui. Só milagre, atrás de milagre. Mas é verdade. Deus é fiel. Lembre-se disso. Que nós possamos, de fato, lembrar tudo que Jesus fez por mim e por você. Quem vai casar? Toda semana eu escuto, toda vez que alguém vai casar aqui na igreja, pastor, lembra que eu orei que num dia consegui comprar os docinhos? Deu certo os docinhos. O vestido da noiva, deu certo. Casamento é o ambiente perfeito para o milagre. E você que já casou sabe. Não sei como paguei a festa, não sei como paguei a cerimonial, mas fato é que eu casei. Mas todos aqui, com certeza. Um carro, uma casa, enfim. E assim, é isso que o Jordão nos ensina, mas eu caminhando para o final. Venha comigo na história. Deus fala, Deus organiza 12 homens e manda pegar pedras. Aqui um ponto interessante. Deus não manda pegar qualquer pedra. Ele manda pegar as pedras lá do fundo, bem do meio, onde os sacerdotes estavam. Por quê? As do fundo, as do meio, específico. Deus foi específico e muito claro. Deus organiza, sim. Deus fala, sim. Mas Deus manda criar memoriais. Por quê? Eu creio que essas pedras, lá no fundo, lá no meio, simbolizam aqueles momentos de luta que você acha que está no fundo do poço. O meio, o buraco máximo. E ali Deus, de repente, faz um milagre. Levanta você, e você chega do outro lado, e você pega aquelas pedras lá do meio, lá do fundo. Deus, obrigado, porque eu cheguei do outro lado. Às vezes no buraco mais extremo que a gente acha que está. Pega essas pedras. Deus, obrigado, que o Senhor me tirou desse lugar. Você não lembra de diagnósticos que chegaram até os teus ouvidos? De frases, você está quebrado, já era, você não vai andar mais. E hoje você está aqui. Eu lembro de frases que eu ouvi assim, já era, não tem mais jeito. Lá no buraco, lá no meio, e Deus nos tirou. Queridos, leve isso para você. Deus fala, Deus organiza, mas lembre do que Deus já fez. Porque segundo semestre eu creio que Deus fará ainda mais. Mais poder, mais unção, mais glória, mais vitória, mais alegria de viver. E o quarto e último ponto, e eu quero chamar o louvor. Eu falei que eu não ia chamar o louvor, mas eu vou chamar o louvor. Vamos fazer um final aqui, daí a gente vai para a ceia. Quarto ponto. Eles atravessaram o Rio Jordão e chegaram do outro lado. E aqui mexeu comigo porque o que Deus começa, Deus termina. Ele podia ter feito atravessar, fica um para trás. Não, todos atravessaram. O que ele começa, ele termina. Queridos, o que Deus começou no início de 2026, ele vai terminar na minha e na sua vida. O que ele começou no teu casamento, pastor, mas eu estou 110 anos casado, ele vai concluir no teu casamento. Amém? Pastor, o que Deus começa, ele termina. Filipenses 1:6. Para você levar para sua casa. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma promessa para você, essa é uma promessa para mim. O que ele começou, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ele atravessou, o povo de Deus atravessou,
e chegou até Canaã. Você vai chegar até o teu Canaã. A tua promessa, a promessa ela não muda. Ela está lá. Basta eu e você ouvir a voz de Deus, organizar, crer, criar os memoriais, ir até o final. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa manhã? Graças a Deus. Se coloca em pé, nós vamos orar a Deus nesta hora. Queridos, Deus conduziu o povo até outra margem. Deus é especialista em começos, mas é especialista em terminar também. Então, hoje é uma manhã que você vai sair daqui hoje. Deus, termina a obra na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha empresa, nos meus negócios, na minha família. Deus é um Deus que faz por completo. Ele não larga, não abandona, Ele vai até o final. E eu vou orar nesse sentido, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Se existe algo que precisa ser organizado, amanhã, hoje à tarde, mas amanhã comece a organizar suas emoções, seus pensamentos. Pastor, eu sinto meus pensamentos muito confusos. Então, vamos organizar os pensamentos. Ora estou lá, ora estou aqui. Ora estou aqui embaixo, ora estou em cima. Hoje chega. Hoje é um dia de organização. E Deus vai completar a obra que Ele começou. Amém? Então, feche os teus olhos onde você está. Eu quero orar com você nesta manhã. Pai Celestial, obrigado por essa manhã tão gostosa na sua presença. Jesus, obrigado porque o Senhor está neste lugar. Não é à toa que todos nós estamos aqui essa manhã, num dia tão especial, num dia de culto ao Senhor, o primeiro domingo do mês de julho. Pai, nós estamos entregando as primícias desse mês ao Senhor. Deus, o início do segundo semestre. Eu peço ao Senhor essa nova estação. Deus, se existe alguém que se sente perante um rio Jordão, essa manhã, essa pessoa de atitude profética, ela atravessa esse rio Jordão. Ela chega do outro lado. Pai, em nome do Senhor Jesus, essas águas elas se abrem e a pessoa atravessa, seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança, em nome do Senhor Jesus que eu peço, Pai. Deus, que o rio Jordão se abra e que nós possamos atravessar, deixar o velho homem para trás e viver o novo, e alcançar a Canaã, a terra da promessa. Pai, muito obrigado, porque o Senhor ainda fala. Deus, se existe alguém tendo dificuldades de ouvir a sua voz, Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer. Não é um pastor, não é a igreja, é só Jesus Cristo que pode abrir os seus ouvidos espirituais. Esteja atento às pequenas coisas que Deus vai começar a mostrar para você. Uma convicção, uma segurança, uma certeza. Pai, obrigado, porque eu creio que no mês de julho nós vamos ouvir mais a voz de Deus. Fala conosco, Pai, todos os dias, do acordar até o dormir. Pai, que cada um aqui possa ouvir a sua voz. E eu peço ao Senhor, se existe alguém que precisa organizar a sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos, que essa manhã seja de organização. Eu sei que alguns já estão tendo ideias, estão planejando algumas coisas. Pai, que possa fluir de forma organizada. Eu proíbo o diabo de confundir a mente de cada um aqui. Eu proíbo o diabo de trazer confusão no casamento. Eu proíbo o diabo de tocar as finanças de cada um. Eu declaro ordem, organização. Em nome de Cristo Jesus, o poder de Deus nessa hora sobre cada um, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, e conclua em nós o que o Senhor começou. Que nós possamos viver coisas extraordinárias em 2026. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, leva essa palavra para sua casa. Deus fala, Deus organiza, Deus lembra, mas Deus termina. Amém?